entrar em campo, imagino, e ganhar o jogo. Amanhã a gente fala com mais detalhes do sorteio. Obrigado, Galvão. Galvão Bueno, ao vivo aqui no Jornal Gente. Amanhã ele estará de volta e eu retorno com vocês. Pedro e Thaís, amanhã estaremos juntos mais uma vez. Até lá, hein? Em o Jornal Gente fica por aqui. A partir de agora, está chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, na tela da Band+. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Agora são 10 horas da manhã, 6 minutos. Muito bom dia, excelente quinta-feira para você que segue na programação da Rádio Bandeirantes. Depois desse bate-papo mais do que especial com Galvão Bueno, falando sobre o futebol brasileiro, sobre a seleção, Copa do Mundo, Neymar e tantos outros assuntos que um dos maiores nomes da história do jornalismo esportivo fala com tamanha naturalidade. É sempre bom ouvir Galvão Bueno, melhor ainda é acompanhar Galvão e Amigos, toda segunda-feira às 10h30 da noite na tela da Band. O Ricardo Capriotti deu o recado. Amanhã tem o sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026. A seleção brasileira penou, mas chegou na Copa do Mundo e vamos em busca do Hexa, sempre acreditando. Quer dizer, acreditar, não sei se a gente está tão confiante, mas que nós vamos torcer com a Rádio Bandeirantes, disso a gente não tem dúvida, em busca do 6º título mundial para a seleção brasileira. E a Rádio Bandeirantes, que nunca perde uma Copa do Mundo, estará mais uma vez em loco com as equipes nos 3 países sedes: Estados Unidos, Canadá e México, com as emoções do principal torneio de futebol para muita gente, para mim inclusive, principal torneio esportivo, principal evento esportivo do planeta, a Copa do Mundo de Futebol, e com as camisas pesadas do futebol mundial também desfilando pelos gramados e com as emoções da Rádio Bandeirantes. A programação esportiva volta ainda hoje a partir das 11h30 com Nossa Área, o comando do Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista, e meio-dia tem a edição nacional do Nossa Área, repercutindo o título do Flamengo do Campeonato Brasileiro da Série A, agora matematicamente confirmado, campeão brasileiro pela 9ª vez em 2025. O Palmeiras até venceu o Atlético Mineiro, mas a vitória do Flamengo 1-0 contra o Ceará foi suficiente para manter a vantagem de 5 pontos, faltando apenas uma rodada. Rodada do final de semana em que o Santos ainda corre risco matematicamente de cair, em que o Internacional enfiou o pezão na Série B e que o time de Carlos Batista vai levar emoção. Domingo, 4 da tarde, os 10 jogos que fecham a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. 10h08, Manhã Bandeirantes chegando com os trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som e na central técnica, com o Leandro Lopes nas gravações e com a coordenação do Gil Kleber. Você nos acompanha pelo FM 85.7, pelo aplicativo Band Play, pelos demais aplicativos de rádio, pelo portal bandmulti.com.br e com imagens direto do nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. As principais informações do dia e a sua opinião, a sua informação, a sua mensagem pelo DDD 19 97102 1493. 97102 1493.
Aquele giro para você que nos dá carona nesta manhã de quinta-feira pelas ruas, avenidas e estradas que coatam a nossa região. Lentidão hoje no sistema Anhanguera Bandeirantes está concentrada na rodovia dos Bandeirantes. O trecho que passa pelo Jardim Amanda 1, ainda na cidade de Hortolândia, mas já chegando a Campinas, nessa mão de direção, nessa pista sentido São Paulo, apresenta lentidão neste momento, segundo a concessionária, por excesso de veículos. O motorista que for sair de Campinas para ir à capital paulista, a rodovia Anhanguera é a melhor opção neste momento. Porque a rodovia dos Bandeirantes tem esse trecho com lentidão um pouco antes do entroncamento com Adalberto Panzan. Seguindo viagem pela rodovia dos Bandeirantes, aí o trânsito fica tranquilo, tanto na passagem por Campinas quanto na passagem por Jundiaí, estando na Anhanguera, o motorista vai enfrentar a lentidão do quilômetro 62 ao quilômetro 60. No mais, são boas as condições também de visibilidade para quem trafega no sistema Anhanguera Bandeirantes. Para o motorista que nos dá carona neste momento pela rodovia Santos Dumont, aquela atenção a mais na chegada a Campinas pelo excesso de veículos, que acho que vai ser cada vez mais comum na Avenida Prestes Maia e que provoca essa lentidão na chegada ao motorista de Campinas, que vem pela rodovia Santos Dumont e também pela Anhanguera no entroncamento das duas rodovias, quando elas desembocam aqui na cidade de Campinas. O motorista, você motorista, vai precisar de uma atenção a mais nesta manhã. No sentido contrário, o trânsito é bom e o motorista faz uma boa viagem. Já para quem está na Campinas Mogi, a SP-340, ou para quem está na Campinas Montemor, a SP-101, boas as condições de tráfego nesse momento, não há lentidão registrada. Até mesmo no trevo da Bosch, o trânsito está andando um pouco mais do que normalmente nesse horário, às 10h11 da manhã. No corredor Dom Pedro I, formado pelas rodovias Zeferino Vaz, Dom Pedro I, a própria rodovia, e ainda a rodovia Anel Viário Magalhães Teixeira, motorista nesse momento na Zeferino Vaz, no Tapetão, enfrenta lentidão na chegada ao trevo de Barão Geraldo. Quem está vindo de Paulínia, de Cosmópolis, reduz a velocidade no quilômetro 114. No Anel Viário Magalhães Teixeira, a pista sentido Dom Pedro tem um trânsito um pouco mais carregado entre o trevo de Valinhos e a chegada a Dom Pedro I. No sentido contrário, quem está saindo de Campinas para acessar a Anhanguera ou Bandeirantes pelo Anel Viário não enfrenta lentidão. A Dom Pedro em si, trânsito considerado normal nesta manhã de quinta-feira. Para você que utiliza o transporte público em Campinas, tem informação também nesta manhã sobre a retomada de uma operação no Real Parque em Barão Geraldo. Quem usa o transporte público nessa região, a linha 320 é quem atende Real Parque 2, Terminal Barão Geraldo, e a linha 324, que também faz esse mesmo trajeto, determinadas pela INDEC, elas passam a ter algumas mudanças de operação. Os usuários do bairro Real Parque voltam a contar com a circulação da linha 320 a partir de hoje. Desde o final de outubro, o atendimento na região era realizado apenas pela linha 324 por conta das obras que estão sendo feitas no trevo do Real Parque, a obra que é de responsabilidade da concessionária Rota das Bandeiras. Agora, a linha 320 volta à operação normal em dias úteis, em horário de pico principalmente. Uma opção a mais para quem precisa, por exemplo, ir até o shopping Dom Pedro I. O veículo circulando com intervalos de 60 minutos. O primeiro ônibus passando às 4h35 da madrugada e o último às 6h50. Então é um ônibus que complementa o atendimento à população daquele bairro, porque a linha 324, que até então era a única que estava atendendo, agora passa a ter uma alternativa a mais. Quem mora na região do Real Parque, aqui na cidade de Campinas. Se você tem informações também sobre o trânsito, se você tem alguma situação que encontrou no seu caminho, conte pra gente. Pode ser pelo canal do YouTube da Rádio Bandeirantes com sua mensagem de texto ou pelo nosso WhatsApp, mensagem de texto ou mensagem de voz, 19971021493. Às 10 horas da manhã e mais 14 minutos, vamos trazer informações sobre o que acontece em Campinas e região. Nas últimas horas, uma perseguição terminou com morte depois de uma intervenção policial no Jardim Santa Terezinha, em Sumaré.
Suspeito, um homem de 41 anos que trocou tiros com a polícia. Ele foi visto pela equipe do BAEP, que recebeu uma denúncia de um homem que teria fugido da penitenciária de Iperó. Estaria usando uma moto preta para o tráfico de drogas na região. Os policiais fizeram um patrulhamento, encontraram a tal da moto preta, tentaram fazer a abordagem, mas o suspeito fugiu. Durante a perseguição, segundo os policiais, esse homem desceu da motocicleta, entrou em uma casa e dali mesmo começou a atirar contra os policiais que revidaram a esse ataque. Ele foi atingido, foi desarmado num primeiro momento e socorrido ainda com vida. Os policiais apreenderam um revólver com numeração raspada, munição e uma mochila com drogas e dinheiro. Segundo o BAEP, dinheiro esse das vendas anteriores dos entorpecentes. Depois do atendimento médico, foi constatada a morte no caso que foi apresentado no 4º Distrito Policial de Sumaré, responsável pela investigação e que pode também solicitar as câmeras corporais dos policiais militares para ter mais detalhes sobre a dinâmica dessa troca de tiros. Às 10h15, e em Piracicaba, acredite, escolas começaram a aparecer com portas quebradas, telas dos monitores usados nas aulas destruídos e uma série de problemas de vandalismo. Aí foram puxar as câmeras para ver se era possível identificar quem seriam os responsáveis e descobriram crianças. Eu não estou usando o termo, tá falando que um menino de 16, 17 anos é criança. Não. Estou falando de criança. 7, 8, 9 anos. Que colocavam camiseta cobrindo o rosto, deixando só o olho para fora, que pegavam equipamentos ali da própria instituição de ensino, alguns mais simples, vassoura, rodo, outros tecnológicos, e usavam isso para cobrir câmeras de monitoramento, quebrar o patrimônio da escola e se divertir. Uma das cenas gravadas foi no último dia 1º, segunda-feira, por volta de 6h15 da noite. As aulas do período infantil da garotada já tinham acabado, mas eles conseguiram acessar a escola e tocaram o terror. Essas crianças foram identificadas e os pais devidamente notificados para cobrar aquilo que se exige, o pagamento desse prejuízo para que não seja uma conta dividida com toda a população. O Henrique Alves está com a gente para contar mais sobre essa história e essa investigação em curso na cidade de Piracicaba. Uma história inacreditável, Henrique Alves. Oi, Heitor, exatamente. Estamos aqui em uma escola municipal de Piracicaba, no bairro Parque dos Eucaliptos, que foi vandalizada 3 vezes em dias diferentes, no intervalo de 15 dias. Por isso, a direção da escola foi obrigada a acionar a guarda municipal. O que aconteceu? As câmeras de segurança flagraram tudo. 3 alunos, um da rede municipal e 2 da rede estadual, como nós podemos ver nas imagens das câmeras de segurança, cruzam este refeitório que nós podemos ver ali ao fundo. Eles passam por todo o refeitório e vão até uma porta. Eles chutam ela repetidamente e causam danos à região ali da maçaneta desta porta, como nós podemos ver nas fotos. Em seguida, eles vão até uma das câmeras de segurança e, utilizando um cabo de vassoura, eles tentam danificar o equipamento que monitora toda a ação. Mas esta não foi a primeira vez que a escola sofreu com os vândalos no local. No último dia 29 de novembro, é possível ver em outra filmagem os alunos entrando em uma sala e roubando materiais escolares e escondendo eles por baixo das camisetas. Esta foi a segunda ação. A primeira foi no dia 19 de novembro, em que os alunos entraram aqui na escola, também por volta das 7 horas da noite, entraram numa sala da secretaria e danificaram a tela de 2 computadores, além, Heitor, de danificar também o toldo que dá acesso aqui à escola, como nós podemos ver. Ele segue danificado, precisa de manutenção e foi uma das vítimas da ação desses alunos. Um dos alunos identificados é uma menina que já é monitorada pelo Conselho
tutelar. E após essas ações, o órgão repetiu para a escola, pediu mais atenção ao comportamento desta menina, que já é monitorada então pelo Conselho Tutelar. Heitor, a polícia segue com a investigação. Na busca de identificar os autores desta ocorrência, eu volto com você. Combinado, Henrique Alves. Qualquer novidade, você tem prioridade aqui na nossa programação para trazer todas as atualizações desse caso. Ainda falando sobre os destaques da região, um comércio de suplementos alimentares foi fechado por funcionar e comercializar produtos sem licença da Vigilância Sanitária. A princípio seria uma loja ali para produtos que são liberados para quem tem restrição alimentar ou para quem faz algum tipo de atividade física. Só que no meio tinham as famosas canetas emagrecedoras, como Ozempic e Mounjaro. Essa ocorrência, feita com o apoio da Vigilância Sanitária, foi no Jardim Terra América, cidade de Americana. Foram encontrados 15 mil frascos plásticos contendo cápsulas e suplementos, além de embalagens, rótulos e materiais de propaganda, o total de 1 quilo de produto. Durante a operação Rótulo Falso, policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais de Americana identificaram a falsificação de produtos alimentícios destinado a fim terapêutico e medicinal. O galpão foi localizado e a empresa Bálsamo Gés Suplemento Natural funcionava sem qualquer controle sanitário. Alguns produtos apresentavam alegações terapêuticas proibidas, inclusive com a própria marca sendo estampada. A Vigilância Sanitária, representada pela coordenadora Eliane Ferreira, fechou a empresa por ausência de licença sanitária e comercialização de produtos sem padrão de qualidade. Portanto, a marca Bálsamo Gés Suplemento Natural, identificada nessa ação feita pelas autoridades aqui na região, na cidade de Americana. São 10 horas e 21 minutos de uma quinta-feira em que ainda sentimos os reflexos da chuva que passou no final de semana. Não, que passou ontem. Ela estava programada para antes, mas chegou na quarta-feira. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos trazer os destaques da previsão do tempo. Um trabalho sendo feito também com o radar da Unicamp, finalmente inaugurado. A gente vai explicar como ele vai funcionar para evitar que tragédias aconteçam durante o período chuvoso. E ainda, o Manhã Bandeirantes vai falar sobre segurança pública. 2 assuntos relacionados ao nosso interesse. Um deles da PEC de segurança e outro, um trabalho feito aqui num dos bairros mais conhecidos de Campinas. O intervalo é rapidinho, em instantes, esses e outros assuntos com você aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19-3294-2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Manhã Bandeirantes.
Agora, 10 horas da manhã, 24 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Ela já está aqui nos nossos estúdios. Primeiro, só para dar um panorama de como está o tempo nesse momento, porque daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o período chuvoso que está por vir. Mas agora, às 10h24, nesta quinta-feira, Campinas registra, segundo os termômetros do CEPAGRE da Unicamp, 26 graus. 4 de dezembro tem que ter vento, né? 14,7 km por hora, 15 km por hora é a temperatura do vento médio nesse momento em Campinas, com a umidade relativa do ar em 67%. Nath Luquezzi, muito bom dia para você. Muito bom dia, Heitor. Muito bom dia a você, ouvinte. Pois é, e hoje o dia com bastante névoa, sol entre muitas nuvens, máxima de 28 graus. À noite o céu abre, o tempo segue firme porque as instabilidades perderam força, as instabilidades que estavam aqui no Sudeste vão perdendo força ao longo do dia e com isso o tempo volta a ficar firme aqui na região e o finalzão de semana vai ser sem chuvas por enquanto, com máximas que vão subindo progressivamente até domingo. A sexta-feira amanhã será de predomínio de sol, sem expectativa de chuva. Nas mínimas é que a gente vai ter uma diferença, nas mínimas a volta da temperatura abaixo da média para essa época do ano, com retorno da grande amplitude térmica, então as manhãs vão ser mais geladas e as tardes com retorno de bastante calor. Amanhã o dia também vai ser bem seco, atenção quanto à hidratação, já que a umidade relativa do ar tende a ficar abaixo do recomendado, entre 30% e 40%. Ainda hoje, ali no finalzinho da tarde, a gente já vai sentir o tempo mais seco. A tendência para dezembro é de que alguns fenômenos meteorológicos influenciem e reforcem assim a chuva. Então a expectativa para esse mês é que a região fique um pouco acima ou até mesmo acima da média de precipitação esperada para esse período. Mas, com a falta de chuva que vai marcar esses próximos dias, a gente tem um cenário bastante preocupante quanto a essa meta a ser atingida. Então é claro que a gente fica de olho aí, porque a umidade relativa do ar vai ficar bem abaixo do esperado até domingo. Atenção redobrada à hidratação. 10 horas 26 minutos. No final do último mês agora de novembro, no último dia 24, foi lançado um projeto em um dos bairros mais conhecidos de Campinas, não apenas na cidade, mas no Brasil todo, o bairro do Cambuí. É a criação da Associação Viva Cambuí, uma entidade sem fins lucrativos que reúne moradores, comerciantes, empresários e síndicos com o objetivo de defender interesses em comum, interesses da população que mora, trabalha ou frequenta o bairro do Cambuí. A ideia é de promover desenvolvimento urbano e fortalecer o comércio local. Para a gente conhecer um pouco mais sobre essa iniciativa, nós estamos aqui no nosso estúdio recebendo o presidente da Associação Viva Cambuí, o Marcos Di Marzio. Marcos, primeiramente, muito bom dia. É um prazer recebê-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. O prazer é nosso. De estar aqui. É uma oportunidade importante para que a sociedade conheça a associação. Muito obrigado. Como é que foi o diálogo com os moradores, com os comerciantes, com os síndicos e qual a urgência que vocês sentiram para criar uma associação específica para falar do Cambuí? Na verdade, Heitor, esse grupo de empresários já está com mais ou menos 10 anos, praticamente 10 anos juntos, e a gente percebeu a dor principal de todos na área de segurança. Alguns lojistas sempre reclamando, e era um grupo de WhatsApp, e hoje nós estamos formalizados, estamos com a associação já com CNPJ, com endereço no próprio Cambuí, e nós formamos um grupo de 9 membros dessa empreitada e fizemos o lançamento no dia 24 de novembro no Regatas. Respondendo suas questões, nós fomos direto ao ponto, nós fomos falar com o poder público, representar a sociedade em pontos como trânsito, em pontos como segurança, para fortalecer realmente o comércio local. Fomos muito bem recebidos, fizemos diversas reuniões, presidente da INDEC, nós tivemos a presença da Alexandra Caprioli no nosso evento do dia 24, tivemos também representatividade da Guarda Municipal, e nós temos também na nossa diretoria o presidente do CONSEG, que é o Eduardo Cruz. Então, comunidade, empresários e pessoas que querem mudar o cenário,
esse foi o ingrediente para que a associação acontecesse, ela nascesse agora, nesse momento. Hoje, quais são os casos mais frequentes que tiram o sono dos moradores do Cambuí em relação à segurança pública? Olha, na verdade, a segurança ela tem que modernizar. Nós temos tecnologias novas para poder fazer o preventivo, porque para nós a dificuldade do comerciante é que ele chega de manhã, teve algum fato no comércio dele, atrapalha o dia dele, e a prevenção com câmeras de inteligência artificial, com o apoio da Guarda Municipal, com o apoio da Polícia Militar, a gente acredita que esse projeto possa trazer mais tranquilidade para o comerciante. Nath Luquezzi, estamos conversando com Marcos Di Másio, presidente da Associação Viva Cambuí. Bom dia, Márcio. Bom dia. E uma das demandas, acredito eu, do bairro é a questão do trânsito, de vagas. Hoje, qual que é a maior dor, assim, do comerciante nessa questão de trânsito e também do morador? Esse é um assunto muito importante, nós já vínhamos conversando com a INDEC sobre isso. O Vinícius foi muito bem receptivo e fizemos uma parceria muito boa, que está funcionando bem, né? Já estão sendo colocadas vagas rápidas desde o ano passado. As vagas rápidas elas ajudam o comerciante, né? O trânsito está melhor, nós podemos dizer isso, nós podemos dizer que o Cambuí hoje, você tem na Norte-Sul hoje um trânsito muito intenso e as pessoas que atravessam por dentro do Cambuí, elas conseguem passar com mais facilidade, então a gente percebe que isso tem funcionado. E o acordo da gente planejar isso junto é que está sendo muito legal. Então, algumas ações como a Zona Azul, por exemplo. A Zona Azul, para nós, é interessante, né? É interessante desde que seja colocada e organizada antes, né? Com testes e a viabilidade disso, a associação também está pronta para discutir com a INDEC. E como eu falei, né? Essa parceria está funcionando já, muitas coisas pontuais já estão acontecendo entre os comerciantes e a INDEC propriamente. O bairro do Cambuí ele é muito conhecido pelos bares, pelas casas noturnas, pelos eventos que acontecem além do horário das 10, da meia-noite, e muitas reclamações fizeram parte já dessa relação entre os moradores e os bares, restaurantes e as demais casas. Hoje, qual é a relação entre quem vive no Cambuí e quem frequenta o bairro, principalmente aos finais de semana? O bairro, vocês sabem, ele é muito frequentado, pelo menos uma vez por semana um campineiro passa por lá. Existe uma estatística de que nós temos milhares de pessoas durante o ano frequentando o bairro e realmente ele é um bairro que chama tanto de dia quanto de noite. Nós temos a Abrazel participando ativamente de reuniões conosco para encontrar soluções. A Abrazel, ela tem muitos associados lá dentro também, que são os bares e restaurantes, e esse é um assunto que está sendo discutido sempre, e o CONSEG também, através da Polícia Militar, tem feito um trabalho para diminuir essa reclamação, né? Os moradores têm participado muito dessas reuniões e os números têm caído, segundo o que consta, é que as reclamações dos moradores em termos de barulho, ela tem diminuído. Época de Natal, festas, mobilizações. Qual que é a importância de formalizar isso, de deixar tudo isso estruturado no bairro? Na verdade, a gente deixa de ser uma só voz e consegue ser uma voz de uma comunidade inteira. Obviamente que a gente não vai agradar a todos, mas a gente vai atrás daquilo que é importante pro morador e pro comerciante em geral. Nós queremos proteger as pessoas dos problemas causados dentro do bairro, né? Eu falo que a entrada do bairro, o bairro ele é muito bem estruturado. Nós temos entradas e saídas estratégicas, é um bairro bem desenhado e a gente quer organizá-lo para que as pessoas possam usufruir do bairro. Obviamente, existem essas questões tanto de barulho, de segurança, e tudo isso vai sendo discutido com a população, com os moradores, e nós estamos aqui abertos à discussão, né? E com o poder público já estamos bem alinhados, que aquilo que a gente precisar, eles vão tentar fazer o máximo para atender. Pelo menos até agora, a gente tem sido muito bem recebido por eles.
Os casos que a gente vem acompanhando com mais frequência de crimes na região do Cambuí estão algumas vezes ligados a roubos em farmácias. As farmácias entraram no alvo da criminalidade por conta dos crimes ligados a roubo de canetas emagrecedoras, produtos cosméticos, e há várias redes de farmácias que estão instaladas no Cambuí. Já há uma conversa para que esses comércios... O comércio local é mais fácil, você fala direto com o dono, mas redes que são nacionais, ou mesmo outros comércios como o Oxxo, que são redes internacionais, é mais difícil chegar nesse comerciante ou eles já aderiram também a esse trabalho de vocês? Não, a gente tem alguns desses casos de comerciantes que relatam essa dificuldade e a nossa conversa com eles é muito simples. Vamos buscar uma solução junto com a Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal, para prevenir. Eles já estão estudando, já estão trabalhando muito, existe uma investigação muito grande nesse assunto que você está me falando. É um assunto que realmente está ocorrendo, porém a polícia está trabalhando em cima disso. Eu já posso te garantir que eles estão... a gente não pode, né, ficar falando muito dentro do que a estratégia deles não é... Mas eles já estão em cima disso e em breve acreditamos que isso daí vai, no Cambuí, vai diminuir muito. A longo prazo, esse conceito de shopping a céu aberto busca trazer o que para o Cambuí? Olha, o conceito de shopping a céu aberto é aquilo que eu sempre pergunto para as pessoas, né? O que o Cambuí não tem? Então, quando eu faço essa pergunta, a pessoa pensa bastante para responder, né? Tive até algumas respostas outro dia, que foi uma resposta interessante, né? A pessoa fala, não tem um cemitério. Uhum. Então, cara, nós temos tudo para ser um shopping a céu aberto, tudo para ter esse conceito instalado lá, e trabalhando a segurança e trabalhando o desenvolvimento também do comerciante, nós podemos atender a população de uma forma melhor. Então nós temos eventos, calendários de eventos para o ano que vem, de capacitação para os lojistas também, para atender bem a população que vá lá. Então a gente quer que compre o local. Para isso, a gente precisa arrumar o trânsito, a gente precisa fazer com que o morador ele deixe de ir aos shoppings grandes por conta de segurança ou por conta de encontrar uma variedade. Lá nós temos variedade, e agora com a segurança alinhada conosco, nós acreditamos que a tecnologia possa ajudar mais e trazer essa sensação de segurança para o morador do bairro. A importância dos síndicos participarem também desse movimento, Marcos? Isso daí é muito importante. Os síndicos dos condomínios que estão lá no bairro, nós estamos falando de 503 edificações residenciais e cerca de 210 comerciais. Essa população que mora no Cambuí, ela precisa ter também essa segurança. A gente foi muito cuidadoso na hora de transformar a associação em algo realmente que impacta. Nós tivemos um estudo muito grande, nós trabalhamos em conjunto e fizemos uma espécie de estudo de caso na AME Jardins, em São Paulo, e trouxemos esse modelo. Por isso que é importante a gente trabalhar com a população, com a segurança do condomínio também, e em conjunto com os síndicos nós pretendemos com que a população, os moradores entendam que o bairro vai ter mais segurança, que ele vai ter acessibilidade, que vai ter mobilidade, que vai ter eventos. A programação de eventos do ano que vem vai permitir para que eles tenham de volta aquela ideia de andar pelo Cambuí, que é uma coisa que hoje é preocupante para algumas pessoas, e realmente sempre que a pessoa sai na rua e tem alguma dificuldade, seja ela para se locomover na calçada, ou seja ela para ir até o supermercado, isso daí a gente quer que aconteça, né? A volta dos pedestres caminhando, passeando pelo bairro, que é um bairro charmoso, um bairro que significa muito para Campinas. E também deixo claro para vocês que não é apenas o bairro da pessoa que mora no Cambuí, né? Hoje você consome o Cambuí, você passa pelo Cambuí, então é para Campinas, é para o campineiro, né? Alguns projetos parecidos com esse da Associação Viva Cambuí existem em diversas cidades grandes, metrópoles do Brasil, capital paulista, no Rio de Janeiro. Em Campinas é uma iniciativa nova. Agora, algumas dessas associações, elas discutem
a privatização de algumas ruas, transformando quase como um condomínio fechado em que os próprios moradores administram. Isso é uma polêmica, inclusive, de gente que acha que é um caminho, de gente que acha que é um exagero. A Associação Viva Cambuí, em algum momento, discutiu ou pretende discutir esse assunto? Terceirizar, privatizar algum trecho que hoje é público do bairro do Cambuí? Ou isso não passa pela cabeça de vocês? Isso não foi pautado até o momento, né? Até porque o Cambuí hoje tem muito mais prédios do que casas, então acredito que isso daí é um assunto para Nova Campinas, para outros bairros como Taquaral. O conceito do shopping a céu aberto não me permite também fazer esse tipo de ação. Isso não está realmente como pauta. Obviamente que se acontecer, nós vamos sentar, discutir, ver qual que é a questão, né? Como nós tivemos uma questão, não sei se você vai falar sobre isso, mas eu posso deixar já uma discussão que me chamaram, a imprensa chamou, na questão do paralelepípedo. Falaram que havia uma questão de fazer com que o paralelepípedo não fosse nunca removido, né? Fosse patrimônio público. E a gente não se posicionou quanto a isso porque não houve um estudo sobre isso. Mas eu já deixo a minha visão de que o bairro precisa modernizar. Obviamente que você tem que usar o moderno e usar também a história, manter a história. Então, soluções podem ser discutidas quanto a isso, né? E no mesmo caso de fechamento de ruas privadas, eu pelo contrário, eu gostaria de deixar aberto ao público. Ano que vem nós temos um evento em novembro que vai se chamar Shopping a Céu Aberto, que está programado para a gente fechar 2 ruas, mas para os pedestres poderem participar, fazer compra de Natal, é outra ação. Em outubro, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas aprovou a abertura de um estudo do tombamento de 51 trechos de ruas, 24 na Vila Industrial, 27 no Cambuí, que são ruas com paralelepípedos que pavimentam essas regiões e que, para quem defende a iniciativa, é uma forma de manter viva um pouco da história da cidade de Campinas. Então, isso, claro, uma vez sendo discutido, a Associação Viva Cambuí também vai representar os moradores quando da próxima etapa dessa discussão. Não, com certeza. Isso daí é um assunto que já chegou a nós, não chegou a gente fazer uma discussão com o poder público ainda sobre isso, mas nós, obviamente, cada um tem uma opinião diversa, mas a opinião geral é de que tem que haver um planejamento para manter o histórico e resolver os problemas também, porque quando chove, sabemos o sabão que fica na Maria Monteiro, na Rua Coronel Quirino, principalmente, e é um transtorno para os próprios moradores, né? Então, como a gente tem que defender os moradores, nós temos que ver a situação deles para deixar bem seguro. E também a viabilidade disso, né? A viabilidade de você retirar um paralelepípedo, colocar um asfalto novo, como que vai funcionar isso, né? Isso aí tem que ser discutido com engenharia, com o desenvolvimento de Campinas e trânsito. E nós estamos dispostos a conversar, obviamente. Já chamaram a gente para essa conversa, mas é muito de início, tá? Essa é uma aprovação de estudo, como você comentou. Alguém levantou essa lebre. E óbvio, tudo que tem no Cambuí a gente quer manter como história, mas também a gente não pode deixar que o trânsito se torne um problema grave e que as pessoas também tenham problemas lá no bairro, né? Cambuí que é a inspiração para o bairro do Limoeiro da Turma da Mônica, então é uma história que nunca será esquecida porque a Turma da Mônica é eterna e é um patrimônio da nossa cultura e nasceu no bairro onde Maurício de Souza viveu por tantos e tantos anos. E quem mora no Cambuí, quem tem um comércio no Cambuí, como é que pode fazer para se associar também a esse novo projeto, a Associação Viva Cambuí? Marcos? A associação ela é para os moradores do Cambuí, mas ela também é para quem gosta do bairro, para quem vive no bairro, para quem fornece serviços ao bairro. Os condomínios, através dos síndicos, podem também aderir. Você entra na nossa página vivacambuí.com.br, lá você vai ter um botão para associar e você vai ter algumas informações relevantes. Você já pode, é muito simples, você entra lá. O comerciante hoje ele paga um valor de R$100 mensais, ele está pronto para receber os benefícios como associado, de entrar na nossa rede de contatos do bairro.
dos benefícios de grandes empresas que estão conosco, os eventos que nós vamos promover no próximo ano, vão participar e, obviamente, também participar de discussões em prol do bairro. Nós temos um evento também que nós queremos fazer para incentivar o lado social também. Nós temos o comitê de evento para criar uma feijoada tradicional. Os clubes abriram para nós. Então hoje nós temos um modelo que traz um guarda-chuva lá de cima com grandes nomes. Então nós temos empresas grandes, nós temos os clubes, as escolas. O Madre Cecília é uma escola que está conosco, que eu posso citar para vocês. Nós temos o Clube Regatas hoje, que abriu uma parceria muito grande e está dentro do nosso ecossistema. O Tênis Clube está tendo uma eleição, não sei quando que foi, estamos aguardando para poder também fazer. Nós queremos que a sociedade toda participe. Então, se você quiser participar, entre no vivacambuí.com.br. Nós conversamos com Marcos de Másio, presidente da associação Viva Cambuí, que você pode conhecer mais pela página também na internet vivacambuí.com.br. Marcos, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom trabalho a você, a associação, espaço aberto aqui na Rádio Bandeirantes para a gente trazer também trabalho na prática a partir dessa iniciativa daqui para frente do que vai ser feito para os moradores, comerciantes e quem é considerado amigo do bairro Cambuí. Um abraço para você. Obrigado, um abraço a vocês, um sucesso grande para nós. A mídia é muito importante para nós, né? Esse espaço que vocês estão abrindo, vocês são consumidores do bairro, são bem-vindos lá. Nós esperamos que o bairro esteja cada vez melhor. Obrigado. 15 minutos faltando para as 11 da manhã, um rápido intervalo. Na volta a gente segue falando de segurança pública, mas com um outro olhar. A PEC da Segurança tem um artigo que fala a respeito da mudança das guardas municipais para polícias municipais. O que isso significa na prática? E qual é o debate que acontece em Brasília a respeito disso? É só mudança de termo ou é mudança de ação? A gente vai conversar com um especialista nesse assunto na volta do intervalo aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19-3294-2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 10 para 7 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 10 para 7 da noite, na tela da Band+. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você,
nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã, 51 minutos e tem atração natalina na cidade de Campinas já programada para esta quinta-feira. Papai Noel já começa a preparar o seu trenó, já começa a colocar os presentes, vai sobrevoar Campinas, vai ter que pagar a Zona Azul para estacionar, mas hoje ele já faz uma primeira parada. Em qual atração, Nath Lucchesi? Agora são as apresentações musicais nos bairros de Campinas. Então, a próxima atração é hoje no Cafezinho, na rua IP da Várzea, às 7 horas da noite, dando continuidade aí ao circuito que vai percorrer 12 localidades até o dia 21 de dezembro. Amanhã, dia 5, no Jardim Esmeraldina, às 7 da noite, também teremos apresentações. No Castelo Branco, também às 7 horas da noite, no dia 7, domingo. E outras atrações do Natal Caminho dos Sonhos acontecem ainda, como por exemplo, a Vila do Papai Noel, no Largo do Rosário, que fica aberta até dia 23 de dezembro. Tem a Parada de Natal, que já vai acontecer dia 6 de dezembro, às 7 horas da noite, na Avenida Francisco Glicério. Uma decoração especial em 5 pontos da cidade, na 13 de maio, na Catedral Metropolitana, Praça Carlos Gomes, Lago do Rosário e Palácio da Cidade. E o espetáculo O Quebra-Nozes, o musical, com 6 apresentações no Centro de Convivência Cultural. Então, tem bastante atração até o final do mês, até dia 21 de dezembro. Algumas apresentações nos bairros ainda são esperados no Taquaral, Lagoa do Mingone, Sousas, Nova Europa. Outros bairros vão receber essas apresentações e, claro, ao longo da semana eu vou contando para vocês. 10h53. Ontem a chuva trouxe alguns transtornos aqui na nossa região. Cidade de Sumaré, cidade também de Nova Odessa foram as mais castigadas. E com uma chuva que foi rápida, mas o suficiente para trazer pontos de alagamento, por exemplo, na Avenida Ampélio Gazeta, que é um
ponto histórico de alagamento em Nova Odessa. Um dos locais afetados foi bem em frente à rodoviária da cidade, entre a rua Rio Branco e a rua Pedro Bassoura. As imagens que foram registradas ali no local mostram comerciantes preocupados porque os carros ali estacionados já estavam com a água chegando quase na altura do motor. Alguns veículos até que chegaram a ser tirados do local, mas não há informações de feridos. Em Sumaré, a Avenida Rebouças, que é justamente a ligação entre os dois municípios, que é a Ampélio Gazeta, junto com a Rebouças, essa avenida na cidade de Sumaré também ficou embaixo d'água. Campinas não apresentou pontos de alagamento ontem, embora mais cedo o celular de muita gente tenha tocado, tenha gritado, com um alerta feito pela Defesa Civil, mas era um alerta teste. Porque ontem começou a funcionar o radar meteorológico, considerado um dos mais importantes no combate aos desastres que podem ocorrer pelas chuvas fortes. O radar não evita a chuva, o radar não evita alagamento, mas o radar avisa antecipadamente que um fenômeno meteorológico está se aproximando da cidade. A Lucimere Ramalho foi acompanhar de perto esse trabalho, conversou com o Sidney Furtado, coordenador da Defesa Civil, e a gente traz tudo para você a partir de agora, direto com a nossa repórter no local dos fatos, Lucimere. Oi, Heitor. Pois é, isso sim, viu? Depois de praticamente aí 1 ano de testes, então o radar passando a funcionar. O radar que está instalado aqui na Unicamp, bem próximo ao CEPAGRE da Unicamp, que vai coletar várias informações meteorológicas do tempo, né? De chuva, se vai ter granizo, vento, esse rastreamento feito aí a cada 5 minutos por esse equipamento, e vai justamente aí essas informações serem utilizadas pelo Centro de Gerenciamento de Emergências do Estado de São Paulo e também pelo CEPRAM, que é o Centro Paulista de Radares e Alertas Meteorológicos. Dá só uma olhada, né? O radar, olhando assim de longe, mais parece uma bola imensa, foi colocada em cima dessa estrutura, e dentro aí dessa estrutura toda tem ali todos os equipamentos que vão fazer esse rastreamento, né, meteorológico a cada 5 minutos. Então é como se a cada 5 minutos todos os equipamentos que tem ali, eles fazem uma varredura, tem aí o alcance de 100 quilômetros de distância, então pegando praticamente todas as cidades aqui da região metropolitana de Campinas, viu, Heitor? Faz esse rastreamento, verifica o que tem ali dentro das nuvens, se está chegando uma chuva mais forte, se pode ter granizo, se pode ter um vento mais forte, e isso vai fazer com que o centro, né, da Defesa Civil possa emitir um alerta. Esse alerta chegando a todas essas pessoas no celular, e essas pessoas que estão, por exemplo, nessa área, né, numa área de risco, onde pode acontecer algo mais sério, essa pessoa vai ter um tempo ali para sair de casa, para retirar o que tiver que retirar de casa, algo que está, né, mais ali no tempo, vai vir uma ventania muito forte, retirar também esse material. O ponto principal, segundo a Defesa Civil, viu, Heitor, é preservar vidas, né? Com as enchentes, aí a gente vê que a chuva vem cada vez mais desregulada, a gente não sabe quando vai chover mesmo ou não agora, a gente chegando também no período da chuva, então é justamente esse ponto, né? O radar sendo utilizadas as informações dele, com mais outros 4 radares que a gente tem no estado de São Paulo, para poder preservar essas vidas, para que as pessoas ajam aí na prevenção. O valor desse radar, viu, Heitor, R$4.400.000, um valor que foi pago em parceria pela Unicamp e também pela Agencamp, tudo para ajudar a prever e a também, né, monitorar esses eventos climáticos, né, fazendo a detecção antecipada de tempestades severas, identificando um granizo, também vendavais, e tudo com uma rapidez, né, assertivo, e tudo com uma rapidez também que vai ajudar aí as pessoas, por exemplo, a ter ali uma rota de fuga, a remoção preventiva, decisões mais assertivas para a gente evitar algum tipo de problema, algum tipo de incidente que possa acontecer justamente por causa das chuvas, né? O equipamento custou um dinheiro, mas que eles já estão vendo aí o retorno vindo. Inclusive aqui na coletiva de imprensa que aconteceu aqui na Unicamp, né? Eles fizeram aí a emissão de um alerta como esse, um alerta extremo, chegou ali a informação nos celulares, a informação que se tratava de um teste, também a sirene, então vai funcionar dessa maneira. As informações coletadas aqui, junto com os outros radares que a gente tem no estado de São Paulo, todas essas informações sendo unidas aí para que a gente possa preservar as vidas, agindo na prevenção, para que as pessoas possam deixar essas áreas de risco e a gente não possa ter situações trágicas, né, vinda justamente por causa das chuvas. Em 2016 nós tivemos uma microexplosão que aconteceu na cidade de Campinas, 48 quilômetros de raio de destruição.
Essa discussão entrou no Conselho de Desenvolvimento dos Prefeitos, junto à GENCAMP e à Defesa Civil do Estado, e isso está se concretizando depois de alguns anos. Então, realmente é um grande avanço para toda a região de Campinas, o envolvimento de todas as prefeituras, da Agência Metropolitana e da Defesa Civil do Estado. Então, a partir de agora, hoje nós vamos fazer um teste que é inédito no Brasil, é um teste simultaneamente mandando para 20 municípios, 20 áreas de risco, e vai ser um teste para que a gente possa efetivamente enfrentar uma situação de pelo menos 4 meses de chuva, mas como você mesmo bem lembrou, a grande preocupação nossa são as adversidades que nós estamos tendo no clima. Hoje não tem mais período de chuva durante 4 meses, nós temos situações adversas o ano inteiro. Então eu diria que é um grande avanço, que a região de Campinas tem muito a comemorar pelo grande avanço tecnológico que está sendo implantado a partir de hoje. Sidney Furtado, coordenador da Defesa Civil de Campinas, falando sobre o novo radar meteorológico que agora faz parte também do trabalho de prevenção, e a fase chuvosa do nosso calendário está só começando. Vem aí o verão muito em breve, ainda neste mês de dezembro. São 10h59. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados adiou a apresentação do parecer do relator da proposta de emenda constitucional 18, conhecida como a PEC da Segurança Pública. O relator é Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco. Estava prevista a apresentação na Câmara ontem, mas com o adiamento, a expectativa é que o relatório seja apresentado terça-feira, no próximo dia 9. PEC essa que discute mudanças na estrutura de segurança no país. Um dos artigos em pauta é o artigo 144, que fala sobre a organização e competência dos órgãos e as polícias municipais. A proposta no artigo 144 da Constituição reconhece as guardas municipais como órgãos de segurança pública. Uma formalização que elimina dúvidas jurídicas, que reforça o papel dos guardas e abre caminho para investimento em mais uma força de segurança. Essa é uma das análises para esse tema que nós vamos discutir a partir de agora com um dos principais especialistas em segurança pública municipal do Brasil. Nosso convidado é o Eliel Miranda. Eliel, que é formado em Direito, Pedagogia, com várias especializações, que trabalhou por muito tempo, ingressou na Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste em 2006 e que tem toda uma carreira ligada ao que em breve pode se tornar oficialmente a Polícia Municipal. Eliel Miranda, muito bom dia, é um prazer conversar com você aqui na Rádio Bandeirantes. É um prazer. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Estou em Brasília, aqui na liderança do PSD, para a gente conceder essa entrevista. Muito obrigado, Heitor, Natália, que estão aí, ao Daniel, que fez essa articulação. Aqui em Brasília está fervendo, viu, Heitor? Eu imagino, porque são vários os temas discutidos e muitos deles que estão no noticiário diariamente, muitos deles que fazem parte de uma discussão até em certo ponto ideológica, mas a gente sempre costuma dizer que segurança pública não pode ser tratada com ideologia, tem que ser tratada por pessoas técnicas. Você sentiu que em Brasília o tema está sendo discutido assim ou o ponto ideológico está falando mais alto por aí, Eliel? Heitor, hoje, sobre a Polícia Municipal, que nós já somos de fato e de direito, nós temos uma decisão importante do STF, que é o tema 656, falando que nós fazemos o policiamento ostensivo comunitário, já bem definido. Sobre essa questão já definida, nós temos muita tranquilidade do que somos. Por que está sendo tratado de forma ideológica? Existe um deputado federal chamado Capitão Augusto, que ele hoje falou, inclusive, na última sessão que nós tivemos na comissão especial que trata a PEC 18, ele disse isso para o Tarcísio, para o nosso governador, também para o governador Caiado, todos os deputados, que o único ponto divergente hoje da PEC 18 é o termo Polícia Municipal e a aposentadoria especial para a Guarda Municipal como reparação histórica, porque ele está contra a criação da Polícia Municipal, que ele entende que é o enfraquecimento da Polícia Militar ao fortalecer a Polícia Municipal, o que é ideológico. Por quê? Hoje nós recebemos milhares de mensagens dos praças da Polícia Militar, de muitos oficiais, dizendo que a Polícia Municipal só ajuda
Hoje são mais de 1.000 instituições guardas municipais pelo país que já fazem diariamente um trabalho de excelência. Então, esse ponto ideológico levantado pelo capitão Augusto, que cada vez mais tem subido o tom de forma até muito agressiva, dizendo que os guardas municipais são suscetíveis a serem captados ali por facções criminosas, que não teria controle, que é uma mentira, porque hoje tem o controle externo pelo Ministério Público, tem corregedorias. Então, essa ideologia, por parte do capitão Augusto, deputado federal, travou tudo. Por quê? Os guardas municipais vieram a Brasília, e como nós, guardas municipais que são bem relacionados em todos os municípios, nós tivemos uma tratativa com os deputados federais para trazer a verdade sobre a Polícia Municipal e a aposentadoria especial para os guardas municipais, porque a aposentadoria destrava a carreira, faz com que os guardas mais idosos se aposentem e novos sejam contratados. Então, hoje, o ponto que pega na PEC 18 é a Polícia Municipal e a aposentadoria especial para os guardas municipais. É o único ponto hoje que fez com que o relator Mendonça Filho não apresentasse o relatório, que fez com que o Hugo Mota cancelasse a reunião no Colégio de Líderes ontem. O termo da Guarda Municipal, a Guarda Municipal, quando ela foi criada, lá ainda com a Constituição de 88, veio a autorização para que os municípios tivessem as suas forças de segurança. E no início dizia-se que as guardas municipais, elas eram responsáveis pela proteção do patrimônio público. Mas com o tempo, com o fortalecimento do crime organizado, com a urgência por segurança pública, elas passaram cada vez mais a fazer papel de polícia. É possível hoje imaginar, numa cidade como Campinas, um policiamento ser feito sem a presença da Guarda Municipal, um planejamento de segurança pública numa cidade grande, numa metrópole, ele é possível sem a presença da Guarda Municipal, Eliel? Heitor, eu só preciso fazer um nivelamento de informação, porque a Constituição nunca disse que a Guarda Municipal iria proteger patrimônio, e sim bens, serviços e instalações. Perfeito. A questão do patrimônio é uma parte dentro dos bens, porque a definição de bens públicos está no Código Civil. Então nós temos lá bens de uso dominiais ou dominicais, que são as ruas, praças, tem os bens de uso comum do povo, que são esses, os bens dominiais ou dominicais, que são aqueles com destinação específica, e nós temos também os bens que são integrados ao patrimônio do município. Isso está no Código Civil. E, por uma narrativa, se criou a ideia que Guarda Municipal fazia proteção de patrimônio, tão somente. Mas as guardas municipais, elas existiam em grande quantidade antes da Constituição de 88. E de 88 até 2014, quando veio a Lei 13.022, nós não tínhamos uma regulamentação, porque quando chegou a Constituição e disse os municípios poderão construir guardas municipais nos termos da lei, não tinha qual seria essa lei. E a Lei 13.022, que veio balizando, aí trouxe 18 atribuições, entre elas a proteção da população. Então, a Guarda Municipal, ela foi sendo criada, foi sendo utilizada numa lacuna por déficit da própria Polícia Militar, e começou a aumentar suas atribuições, tendo em vista a não balização de uma lei. Quando vem a lei, ela só sedimenta aquilo que já é feito. Então, hoje, não existe segurança pública no Brasil sem falarmos da Guarda Municipal. Por quê? Porque o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que foi feito para buscar a eficiência dos órgãos, ele buscou a integração dos órgãos. E a Guarda Municipal, quando presente no município, acaba sendo a primeira força, inclusive, até mesmo porque em Campinas e outras cidades, nós temos grandes dificuldades de acionamento da própria Polícia Militar, que é a nossa parceira. A gente nunca vai dizer que a Guarda Municipal vai substituir a Polícia Militar. Nós vamos integrar. Mas, por exemplo, Paulínia, onde eu sou guarda municipal, e hoje como diretor do Conselho Nacional das Guardas eu vejo muito isso, nós temos, às vezes, o acionamento do 0 caindo em uma central distante do município. Por isso, não é possível hoje pensar em segurança pública sem guardas municipais, lembrando que quando ela já foi criada, não era para proteger patrimônios tão somente, mas sim bens, serviços e instalações. É importante lembrar que hoje a Guarda Municipal é a força de segurança pública, ficando só atrás da Polícia Militar, que tem 400 mil homens no Brasil, e a Guarda Municipal mais de 100 mil. Nós estamos conversando com Eliel Miranda, um dos principais especialistas em segurança pública municipal do país.
Ele que, como destacou, é atualmente guarda municipal na cidade de Paulínia, também integrante da Academia Brasileira de Letras das Guardas Municipais. Nath Luquezzi. Bom dia, eu queria entender um pouquinho mais, eu sei que você já tocou no assunto, sobre aposentadoria e previdência, principalmente na definição de novos critérios diferenciados tanto para homens quanto para mulheres. Queria aprofundar um pouquinho nesse assunto. Perfeito, Natália. Quando a PEC do governo veio até o Congresso Nacional, não se tinha a questão da previdência colocada. Ela foi colocada por meio de uma emenda, que é uma emenda de número 8, que faz uma reparação histórica por conta da emenda 103, que colocou os órgãos de segurança pública com o direito à aposentadoria especial. Então, hoje, os critérios colocados nessa emenda emenda PEC 18, então nós temos a PEC 18 e uma emenda proposta por diversos deputados que busca essa reparação histórica, ficará 55 anos para os homens, 50 anos para as mulheres, nós temos para os homens 30 anos de contribuição, sendo 20 na função, para as mulheres 25 anos de contribuição, sendo 15 na função. E aí muitos perguntam, Eliel, mas essa definição em Brasília não vai quebrar os municípios? Inclusive os próprios institutos de previdência. Não é assim, porque nós teremos o direito trazido pela Constituição, nós teremos em cada município depois a regulamentação disso. Porque como se faz para você conceder uma aposentadoria especial? Tem dois cálculos, o financeiro e o atuarial. O financeiro é de quanto vai custar isso por mês. O atuarial é ao longo do tempo como que isso vai ser realizado. Por isso, e hoje, toda a estrutura está sendo montada para que nós tenhamos o direito garantido e a sustentabilidade lá na ponta, coisa que hoje nós precisamos explicar, inclusive para a Confederação Nacional de Municípios, a Associação Paulista de Municípios. Vou dar um exemplo. Um guarda municipal, que hoje está com 60 anos trabalhando, o salário dele é muito maior que quem vai ingressar na carreira. Com a aposentadoria especial, você destrava a carreira, faz com que o pessoal tenha a possibilidade, né, de contratar e, obviamente, nós vamos ter ainda a carreira oxigenada. Por isso, tudo está sendo pensado, feito, e a gente não trata como direito corporativista, sim, uma reparação histórica. Porque uma das questões importantes que nós temos hoje é a força física para o trabalho. Então, esse impacto atuarial é escalonado e atualmente o financeiro ele fica mais barato, inclusive, para o município. Eliel, nesses anos todos de coberturas policiais, de reportagens em porta de delegacia, em batalhões de polícia, em batalhões de guardas municipais, a gente já viu algumas situações que não são muito legais. Bom, existem, primeiro, para a gente ser justo, várias cidades em que você vê um trabalho realmente parceiro entre polícias civil, militar e guarda municipal. Ontem mesmo no Brasil, gente, nós mostramos uma operação da Polícia Civil de Piracicaba com apoio da Guarda Municipal, em que a união das forças de segurança resulta em apreensões de drogas, em prisões de pessoas procuradas pela polícia e por aí vai. Agora, eu também já vi várias vezes guardas municipais sendo tratados em delegacias de uma maneira diferente, tanto quanto antipática por policiais civis em relação a policiais militares que vão apresentar ocorrências, às vezes da mesma natureza. Também já vi policiais militares não quererem ter tanto contato com guardas municipais, quase como se não considerassem aqueles GMs que estavam com prisão em flagrante, com apreensão de entorpecentes, com arma retirada das ruas, mas que não eram colocados ali quase como se fossem fora do grupinho. Falta uma junção de fato, um diálogo de fato e uma percepção de que todo mundo trabalha pela mesma função que é a segurança da sociedade. Ainda há uma certa ciumeira de outros órgãos de segurança pública com os guardas municipais que estão na rua correndo os mesmos riscos desses policiais? Excelente pergunta, Heitor. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que tanto o guarda municipal quanto o policial militar precisam voltar vivos para casa. Então, um policial militar jamais vai abrir mão de um apoio de um guarda municipal que esteja preparado, equipado, com condições de trabalho. Essa vaidade institucional, que no passado já pode ter sido um pouco mais forte, hoje, cada vez mais, a gente não vê nas ruas das cidades onde as corporações têm treinamento, são preparadas. É fato que São Paulo diferencia dos outros estados por ter começado antes a fortalecer as guardas municipais. Então, nós temos visto cada vez menos isso na rua.
O que nós temos visto às vezes, em outros estados, como foi o caso no Pará, em Parauapebas, onde houve uma dificuldade recente entre integrantes da Polícia Militar, parte da Polícia Militar, com guardas municipais lá de Parauapebas, inclusive querendo invadir a base. Então, são ainda ações pontuais, que nós temos visto essa vaidade institucional, mas cada vez diminuída. O que tem acontecido hoje é que o policial militar, na rua, ele tem entendido a importância do aumento do efetivo. Basta você ver quanto que a Polícia Militar tem diminuído seu efetivo e não consegue mais repor os concursos públicos. Mas o que acontece, e eu dou nomes, viu, Heitor? O que acontece hoje são, às vezes, atos equivocados, como o caso do capitão Augusto, que tem fomentado isso, dizendo, olha, se a Polícia Municipal acontecer, ela vai ser mais barata que a Polícia Militar, ocupar o seu espaço, logo você não vai ter integralidade, paridade na sua aposentadoria, você vai perder direitos. Isso acaba fomentando instituição contra instituição, porque ele fala aqui no Congresso Nacional. Então nós temos visto aumentar, por conta do capitão Augusto ter fomentado isso, e até nós temos falado com ele para que ele abandone esse diálogo. Não existe nenhuma fala de uma liderança de guardas municipais, inclusive a minha, sobre diminuir os direitos de policiais militares ou da gente substituir. Até porque, Heitor, eu sou guarda municipal hoje, há quase 2 décadas, porque meu irmão, que é um policial militar, me inspirou a ser um guarda municipal. Ele já é policial militar, o Alessandro Miranda, há 27 anos. Então, essa vaidade institucional, ela é burra e tem que ser cada vez mais diminuída por discursos mais assertivos aqui em Brasília. Esse ano a Prefeitura de São Paulo tentou essa mudança no nome, né, de guarda municipal para a Polícia Municipal, mas foi barrada. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo bastante tranquilo, porque nós temos hoje, na Lei 13.022, as nomenclaturas possíveis para a Guarda Municipal. Guarda Civil Municipal, Guarda Municipal, Guarda Metropolitana, Guarda Civil Metropolitana. Então, a nomenclatura, ela não está dentro das nomenclaturas possíveis. A Constituição trata como Guarda Municipal e tem essas outras nomenclaturas previstas na Lei 13.022. Então, quando foi feita a análise da mudança para a Polícia Municipal, houve justamente a questão da legalidade por não estar previsto o termo. Nós temos alguns projetos que tramitam nesse sentido, mas fato é que quando o STF vem no tema 656 e diz a Guarda Municipal faz policiamento ostensivo comunitário, ficou bem sedimentada essa questão. Em vista agora, esse entendimento ir para a Constituição na PEC 18. O que nós precisamos entender, Natália, é que o termo Polícia Municipal, ele é também uma questão associada à cultura do nosso povo, para entender melhor o trabalho da Guarda. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm hoje em Campinas uma guarda sensacional, excelente, Paulínia, Santa Bárbara Oeste, tantas outras agências de São Paulo que são de excelência. Mudar a nomenclatura dessas instituições não fará diferença para a população entender o que já são. Mas para outras cidades que estão iniciando agora, que eram desarmadas, vão passar a ser armadas, porque é uma grande dificuldade que nós temos hoje. Muitas cidades, a guarda ainda não, porque o gestor tem um lobby contrário a isso. Então, a mudança da nomenclatura em São Paulo foi por uma vedação legal. E o que tem acontecido hoje é uma questão de evolução cultural do trabalho que já realizamos por conta da sedimentação no STF. Agradecendo também aqui as mensagens que chegam, que demonstram que o Eliel Miranda ele tem um grande apoio dentro das guardas municipais aqui do interior de São Paulo. O Leonardo Alves dos Santos, desejando bom dia, excelente matéria, parabéns a todos os envolvidos. O Paulo César escreve pra gente, graças a Deus temos pessoas como Eliel Miranda em São Paulo, Jonas Moura no Rio de Janeiro, Etevaldo Genuíno em Pernambuco e tantos outros representantes pelo país buscando os nossos direitos. Guarda Municipal, ele, portanto. O Lucival Ferreira, parabéns ao nosso GCM Eliel, esse representa a nossa categoria. A pergunta aqui, qual o início do horário da votação? Deve ficar para a próxima semana, para terça-feira. Pergunta aqui do Tarcísio Almeida, também Michel de Lima, excelente entrevista. E só para a gente finalizar, portanto, Eliel, terça-feira, a expectativa da apresentação do relatório. Até lá, trabalho também passa por convencer os parlamentares. É possível mostrar tecnicamente para eles a importância da Guarda Municipal ou isso vai depender mais de um lobby que a gente sabe que na política, infelizmente, nem sempre está relacionado ao que a população precisa nas ruas? Heitor, a força da Guarda está no trabalho realizado. Então, não é um lobby que nós temos, é demonstração realmente de trabalho. Hoje, como suplente de deputado federal, na última eleição a gente teve cerca de 51 mil votos, e preocupados com a saúde pública dos nossos guardas municipais, inclusive, acabei de escrever um livro sobre suicídio
Eu tenho uma especialização nessa área também, e a saúde mental é muito importante, por isso o respaldo jurídico que nós temos do Estado aqui, o porte de arma nacional, a questão da aposentadoria especial, da nomenclatura Polícia Municipal, muito importante. Inclusive esse livro, eu não tenho cobrado nada por ele está na versão digital gratuita, né? Todos que quiserem baixar conseguem, e eu escrevi para todos os policiais, não só para os guardas municipais. Inclusive, adotei a nomenclatura policiais aqui por conta de uma dificuldade que nós temos hoje da busca da ajuda, uma profissão tão estressante como é a do guarda municipal, do policial militar, do policial civil, do policial federal. Nós precisamos disso. Então, hoje, nós temos a PEC 18, que chegou aqui em abril, passou na CCJ, na Comissão Especial está finalizando, e todos os líderes que nós temos procurado, antes até mesmo dos deputados individualmente, que são 513, mostrando números. E a gente tem visto que é gigante. Só por uma canalice de alguns é que a Guarda Municipal não se torna Polícia Municipal na nomenclatura e não terá aposentadoria especial. Mas eu tenho fé e certeza que o trabalho de excelência feito na rua vai surtir efeito. Nós temos absoluta convicção que quem ganha com isso é a população na ponta, a instituição e os guardas municipais também, para que possam, de forma digna, se aposentarem. Muito obrigado pela entrevista, Heitor, também a Natália. Nós aqui agradecemos ao Eliel Miranda, autor do livro Silêncio que Mata e de outras obras, ele que faz parte também da Academia Brasileira de Letras dos Guardas Municipais, conversando com a gente a respeito da PEC 18, a PEC da Segurança, no artigo que trata da mudança das guardas municipais para polícias municipais. Ele é um bom trabalho a você, a toda a sua equipe, e espaço aberto para a gente discutir esse assunto depois também da votação, e a importância da segurança pública sempre é também um dos focos aqui do nosso Manhã Bandeirantes. Um grande abraço para você e bom trabalho. Um grande abraço, muito obrigado, e fica aqui o convite para o Capitão Augusto fazer um debate, o porquê que ele não quer a Polícia Municipal com um especialista na área para que ele possa voltar às suas atividades para os policiais militares que tanto sofrem com desvalorização salarial e outras, para ele deixar a instituição Guarda Municipal em paz. Muito obrigado, Heitor. Um abraço, Natália. Capitão Augusto, que é o deputado federal Capitão Augusto do PL do estado de São Paulo, que é, portanto, uma das resistências a esse artigo dentro da PEC 18, que é o projeto de emenda constitucional voltado à segurança pública. Um último intervalo no Manhã Bandeirantes e na volta você participa conosco pelo 19971021493. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 23 minutos. Manhã Bandeirantes de volta para contar para você que o Plano Vital do Saúde e Beneficência é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com um hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante cobertura em outros hospitais de referência da região, como a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, o que garante uma rede ampla em Campinas e nas cidades vizinhas. O Plano Vital do Saúde e Beneficência conta ainda com diversas clínicas próprias que estão espalhadas pela cidade e pela região, facilitando o acesso ao cuidado de saúde. Para citar 2 exemplos, tem clínica na Avenida Andrade Neves, tem clínica na Rua Tiradentes, na região da Vila Itapura. E ainda um grande diferencial: o Plano Vital do Saúde e Beneficência não tem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa. Isso tudo por um preço acessível e que cabe no seu bolso. Para mais informações sobre o Plano Vital do Saúde e Beneficência, ligue agora para o telefone 19 3500 1500. 3500 1500. Plano Vital do Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. Participação do nosso ouvinte pelo nosso WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Oi, Tô. Oi. Esse Viva Cambuí é muito boa ideia. Agora seria muito melhor se o povo se engajasse para cuidar cada um do seu bairro. Por exemplo, no Cambuí, a pessoa pegar um papel no chão, não deixar o papel no chão, não jogar papel no chão. Quando vê um papel no chão, apanhar e colocar no lixo. A gente melhoraria a cidade como um todo, e cada um fazendo no seu bairro, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no nosso país, mudaríamos muita coisa, viu? Boa. Parabéns aí a ideia aí do Viva Cambuí. Boa, Edivalmir Massa participando conosco, o Edmilson, nosso ouvinte de todas as manhãs, final do telefone 9884, falando também sobre o alerta feito ontem pela Defesa Civil. Foi um teste, uma demonstração do alerta, e ele recebeu e printou aqui. Alerta de chuvas intensas e, olha, demonstração, mas teve muita gente que ficou assustada, mesmo com o texto dizendo simulado com novo radar meteorológico. Se tocou no seu celular, Edmilson, é um bom sinal de que já está funcionando. O meu não tocou, não. O meu tocou também o seu? não tocou, não. O meu não fomos privilegiados. Não apitou, não fomos escolhidos nesse primeiro teste. Mais uma mensagem de áudio aqui do ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, Band Amigos. Cadê a tal greve dos caminhoneiros? Flopou. Tinha um sem vergonha lá, agitador da greve lá, que tava pedindo até Pix antecipado. Só pode ser essa direita inútil do Brasil, né? Estavam pedindo no Pix, que o negócio da direita é pedir Pix. Aprenderam com o Bolsonaro, né? Bolsonaro que pedia Pix. Tem um vereadorzinho aí, um tal de Osri, que tava agitando também, postando que ia ter greve dos caminhoneiros, que ia parar o Brasil. O vereadorzinho, cadê? Para de postar fake news, vereadorzinho. Tanto negrão. As rodovias estão liberadas. Caminhoneiros de várias regiões do Brasil não aderiram a essa pseudo-greve geral de parte da categoria convocada por lideranças que são políticas, né? Todo mundo ganhou a fita. A primeira grande greve dos caminhoneiros recente foi no governo Michel Temer por conta dos preços dos combustíveis. E ela teve uma boa aceitação, apesar de ninguém quer ficar travado na rodovia, ninguém quer ficar sem o seu produto chegar, sem o seu comércio ser atendido, abastecido. Mas enfim, havia ali uma pauta que tinha um sentido técnico. Depois, a segunda greve dos caminhoneiros, que foi depois do segundo turno das eleições presidenciais, tinha um tom 100% político, porque era parte de um processo que queria mudar o resultado da urna que foi escolhido pela população. Aí já afastou uma boa parte da categoria. Outros diziam naquela manifestação que eles estavam parados porque não deixavam eles seguir. Agora, mas a adesão foi quase zero, pelo menos por enquanto. Mas a gente vai continuar
monitorando, mas não tá com cara não. Mas de fato, o vereador Nelson Osser, ele fez uma postagem: amanhã está marcada a greve geral dos caminhoneiros, o que você acha, bom ou ruim? Ele não deu a opinião dele, mas se a gente abrir os comentários aqui, a maioria tá dizendo aqui que é contra. Mas também tem muita gente achando que seria um bom movimento. Claro, porque quem tá em casa, tranquilo, no seu ar-condicionado, vivendo a vida de classe média alta que não tá na estrada, fala, vai lá, briga por mim, luta por mim. Joga o caminhoneiro ainda como bucha de canhão, era um termo que se usava, ou boi de piranha, como você preferir. Vai lá, briguem, tomem borrachada, se tornem populares, mas a troco de quê? Com a vontade de quem? De um ex-presidente que tá preso? Com uma família que só tá preocupada em liberar ele da cadeia, que não tá nem pensando na eleição do ano que vem se ele não tiver presente? A mensagem aqui, a última, do Marco Bedin, dizendo que foi criado desde os anos 70 no Cambuí até ele ter se casado a primeira vez. Alô, Marco, muito obrigado a você e muito obrigado a todos que participaram dessa edição do Manhã Bandeirantes e que são convidados agora daqui a pouquinho, 1h30 da tarde, sintonizarem na tela da Band a Nath Luquezzi ao lado do Thiago Dantas no Band Mulher. Com quais atrações nessa quinta-feira? Verãozão tá chegando, calorzão, e a gente pensa que vinhos a gente só bebe na praia, no inverno, mas não, você pode beber na praia, no calor, a gente vai aprender. Vinho na praia? Vinho na praia, Jesus geladinho, amado. Não sei, vamos aprender hoje, vamos ver qual é que é. Vamos aprender também uma dança, porque tem um grupo aqui da nossa região que tem se destacado na América Latina, eles fazem aquelas danças estilo fit dance, que você aprende em casa. Exatamente, exercício físico em casa, sim, senhores. 1h30 da tarde eu espero você. Até amanhã, Nath Luquezzi. Até amanhã. Sexta-feira a gente chega às 10h30 da manhã com os trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som e na central técnica, Leandro Lopes nas gravações e o nosso Gil Kleber na coordenação. Vem aí, Carlos Henrique, vem aí o Nossa Área. Um grande abraço pra você e continue na RB. Manhã Bandeirantes.